Vamos falar sobre o caso Enel, que uniu aí as três esferas de governo: governo federal, governo do estado de São Paulo e prefeitura de São Paulo. Ontem foi muito interessante a gente acompanhar o ministro, o governador e o prefeito deixarem de brincar de batata quente e se unirem e pedirem a intervenção, né? O fim do contrato, a não prorrogação do contrato da Enel, com discursos de que realmente a situação está insustentável. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o governador e o prefeito anunciaram que vão tentar interromper o contrato de concessão para a Enel fornecer energia para as cidades. Essa reunião aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, a gente está vendo aí a imagem, o ministro atrás, todo sério ali, ele quase nem se mexe, né? O Tarcísio e o prefeito. Desde 2020, a Enel recebeu 374 milhões de reais em multas da ANEEL. A empresa italiana não pagou 92% do valor, segundo a agência reguladora. Vamos ouvir o que disse o prefeito Ricardo Nunes. Acho que foi uma reunião muito positiva e a conclusão de comum acordo é de que a Agência Nacional de Energia Elétrica será instada aí pelo Ministério de Minas e Energia a dar início no processo de caducidade, né? Caducidade é o processo que inicia o rompimento de contrato. O ministro Alexandre Silveira relatou a mim, ao governador, de que tratou desse tema com o presidente Lula ontem e hoje. Foi muito importante também a gente poder levar essa questão ao presidente Lula. Enfim, acho que uma boa reunião demonstra que tanto o governo federal, o governo estadual e o governo municipal unidos naquilo que mais interessa, que é proteger a população. A gente tem que saber como é que vai acontecer isso na prática, mas antes eu queria até conversar com vocês a respeito dessa questão política, né? A nossa reportagem que está na nossa página nesse momento, falando sobre o caso, diz que o prefeito e o governador pediram a intervenção imediata da Enel, mas o ministro inicialmente negou, né? O pedido feito pelo Ricardo Nunes ao presidente Lula levou apenas 4 dias para dar frutos. Foi no encontro com o presidente Lula aqui em São Paulo que o prefeito disse: Lula, me ajuda. E aí Lula enviou, por ordem dele, por ordem de Lula, enviou o ministro de Minas e Energia a São Paulo para tratar do caso Enel. E aí o ministro foi lá no Palácio dos Bandeirantes e agora a gente vê esse resultado, né? Mas foi justamente no pedido direto do prefeito ao presidente Lula que o caso começou a ser resolvido. Bom, para quem está conosco na TV, é o intervalo, mas a gente segue no YouTube com a análise de Josias e Sakamoto sobre isso. Essa informação, Sakamoto, de que foi justamente agora a mando de Lula que o ministro fez isso. Foi aí uma falha do ministro não ter resolvido isso antes? Porque o sofrimento se prolongou mais, né? Eu acho que falha é uma palavra que não pega, acho que a totalidade disso aí. O ministro Alexandre Silveira vinha defendendo a ANEEL, vinha defendendo a Enel, né, de uma maneira geral, em tempos anteriores, né? Eu não estou dizendo que vinha defendendo, dizendo que estava fazendo um bom trabalho, estou falando só que não levava adiante, não havia uma pressão a respeito, né, da concessão. Como eu venho falando aqui, repetindo, né, as três esferas de poder, as três esferas da nossa federação erraram nessa questão da Enel. Na prefeitura, você tinha uma questão de poda de árvores, tinha podas que era responsabilidade da Enel, tinha podas que era responsabilidade da prefeitura, então dava problema. No estado também você tem a Arcesp, você tem as agências também de regulação que acompanham o trabalho e a ANEEL, que é uma agência federal. Você tinha vários grupos no meio disso, e aí, como bem colocou a Fabiola, todo mundo se apontando em responsabilidade, que nem aquele meme do Homem-Aranha, com 3 Homens-Aranhas apontando-se para si mesmos. Então, foi salutar, né, finalmente, acho que com essa pressão do presidente Lula após a conversa entre os três, entre o prefeito, o governador e o presidente, no momento que fica insustentável tudo isso, dado aos 6 dias, 7 dias. Tem gente sem luz desde quarta-feira, uma semana, né? Então, isso aí acabou se resolvendo. Vamos torcer para mais inaugurações de veículos de comunicação tipo SBT News, porque o pessoal se conversou lá.
trocaram ideia lá, conversaram lá de forma civilizada e resolveram o problema, né? Então, por mais lançamentos semelhantes, é claro, sem Zezé de Camargo falando bobagem. Vai o Chaves pro lugar. Vai dar mais audiência. Episódio inédito do Chaves. Pô, Chaves é legal. Ué, quer bater uma aposta? Quer bater uma aposta que vai ser maior audiência do que o Zezé? Vai ser. Você me traz dor de cabeça aqui, pelo amor de Deus. Eu não, estou te trazendo soluções. 11 horas e 20 minutos, eu estou enrolando um pouquinho porque a gente está voltando para quem estava conosco. Porque se eu passar para o Josias agora, ele não vai conseguir fazer em 30 segundos esse caso. E aí, ó, lascou geral pra gente. Falta quanto aí, Gi? Pra gente voltar. Voltamos? 30 segundos. Em relação a essa história, né, os bastidores da reunião, foram 3 horas no qual o governador, ministro e prefeito estiveram juntos lá no Palácio dos Bandeirantes. A gente não sabe exatamente o que aconteceu nessa reunião de portas fechadas, mas os 3 saíram nessa imagem que a gente viu. O ministro muito sério ali, mas ele foi para lá porque Lula mandou. Vai lá e resolve o caso Enel. E aí, isso, e a gente não sabe se vai resolver, na verdade, né? Estamos de volta para quem estava nos acompanhando na TV, estamos falando sobre o caso Enel. Ontem as 3 autoridades falaram, vamos pedir o fim do contrato, vamos pedir para que não haja, inclusive, a renovação do contrato com a Enel. Esse alinhamento político, ele de certa maneira aumenta a pressão sobre esse processo de caducidade, que foi até o que o prefeito citou aqui. Que já está lá na agência, só que estava parado por um período de vista até fevereiro, né? E eles querem que isso mude dentro da agência. E a expectativa é que a suspensão seja interrompida antes, em janeiro, como resultado da insatisfação coletiva com a Enel. A principal torcida de auxiliares do presidente Lula é que a abertura formal de um processo de caducidade empurre a Enel a vender a concessão, como já aconteceu no estado do Amazonas, dando um desfecho definitivo para este caso. Vamos lá, Josias, em 2 frentes aí. Em primeira, como é que você vê esse alinhamento? E será que houve um alinhamento? Né? Teve mais uma vez que o presidente Lula se meter na história para que o ministro resolvesse isso com o prefeito e com o governador. E segundo, qual vai ser o futuro da energia aí em São Paulo? Esse é o principal problema, né, Fabiola? O futuro do fornecimento de energia em São Paulo está ainda acomodado num ambiente de absoluta indefinição. Mesmo quem não entende de política consegue identificar a politicagem. Nós estamos diante de um alinhamento de governo federal, governo estadual e governo municipal, um alinhamento 100% feito de oportunismo eleitoral. Estamos às vésperas do ano eleitoral de 2026 e o Lula esbarrou no Tarcísio de Freitas e no Ricardo Nunes numa cerimônia de inauguração de uma emissora de televisão e os dois, o prefeito e o governador, cercaram, por assim dizer, o Lula e cobraram dele uma posição do grau a respeito dessa precariedade no fornecimento de energia elétrica em São Paulo pela Enel. E o Lula pressentiu, Fabiola, o Lula farejou naquela cobrança um risco de prejuízo eleitoral. Evidentemente, o Tarcísio de Freitas, em meio à eleição no ano que vem, seja qual for o cargo que ele vai disputar, ele ia dizer, olha, nós cobramos e o Lula não tomou nenhuma providência. O que fez o Lula? Imediatamente ordenou ao ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, que revisse os seus pontos de vista. O ministro vinha dizendo, vinha dando de ombros para essa situação, vinha prestigiando a atuação da ANEEL, a agência reguladora, e evitava gestos mais bruscos. De repente, vai o ministro a São Paulo, por ordem do Lula, e produz-se esse alinhamento que, como disse, é 100% feito de oportunismo político. Aí fizeram uma reunião de 3 horas e saem governador, prefeito e ministro declarando que finalmente vai se providenciar o rompimento do contrato, a caducidade, vão caducar, vão denunciar o contrato por deficiência na prestação do serviço, o contrato caducaria, seria revogado e ninguém informa o que vem depois. Então, nem a caducidade é certa, Fabiola, porque
o ministro falou, o governador também, o prefeito, não, vamos providenciar o rompimento do contrato. Quando? Como assim? Tem todo um processo administrativo que precisa ser seguido. A agência, a ANEEL, tem que analisar o descumprimento, documentar esse descumprimento das responsabilidades da empresa, da Enel, a concessionária. Depois disso, é preciso reunir a diretoria da ANEEL. E se a diretoria conclui que é preciso rescindir o contrato, aí vai para o Ministério de Minas e Energia, a quem cabe dar a palavra final, de fato, o ministro Alexandre Silveira. Agora, tudo isso, Fabiola, consome muito tempo. Estamos falando aqui estamos chegando no Natal, vem o Réveillon, isso vai entrar pelo ano que vem. Isso não dura menos de 6 meses, esse processo, Fabiola. Então, vamos estar nós aqui, em meio à campanha eleitoral, discutindo esse mesmo problema. Daqui a pouco vai sair, o sol vai raiar em São Paulo, vai parar de cair árvore, a prefeitura não precisa mais explicar por que não realiza a poda adequadamente, o governo de São Paulo não precisa mais se explicar por que também não realiza a fiscalização sobre a Enel, porque tem também responsabilidade, há uma agência estadual que é sócia da agência federal na fiscalização dos serviços. Todo mundo vai esquecer que falta luz em São Paulo quando chove, quando venta, e vamos à eleição, e se chover de novo, vamos estar com as voltas com o mesmo problema. Então isso aqui, Fabiola, não significa solução. Nada disso daqui se parece com solução. Todo mundo empurrando o problema com a barriga. Agora é preciso ver o que o ministro fará, que providências cobrará da ANEEL, e ainda que a agência se coloque em movimento contra a empresa fornecedora de energia elétrica em São Paulo, é preciso dizer que o que vai fazer, o que vai colocar no lugar. Vão enterrar os fios? Porque se não enterrar, ainda que troque a empresa, o problema remanesce, porque a prefeitura já se mostrou inepta na poda de árvores, e assim que chover, assim que vier uma ventania mais forte, o problema vai voltar. Então, é preciso dizer que vai revogar o contrato, o que é que vai colocar no lugar, qual é a empresa que vai assumir essa tragédia, porque, do contrário, Fabiola, se não vier, de onde vem o dinheiro para enterrar os fios? Quanto tempo vai levar para declarar a nulidade do contrato com a Enel e qual é a empresa que vem no lugar? O que é que vai assumir? Então, não tem nada parecido com solução aqui, Fabiola. Estamos diante de pura e simples politicagem. Não há outra palavra para definir o que nós assistimos nessa reunião de ontem. É isso. O Sakamoto, acho muito importante esse ponto. Eu vou repetir essa pergunta que eu fiz para o Josias, né? As pessoas, a gente fala assim, porque é tanta coisa burocrática, caducidade, então vai cancelar o contrato. Não vai renovar o contrato. Qual vai ser o futuro do fornecimento de energia para São Paulo? Né? É isso que a gente tem que estar de olho. Né? Saindo a Enel, como é que vai ser o processo? O que é o ideal para São Paulo? Como é que você vê a gente não sofrer essas questões que a gente sofre com a Enel? Você que também fica muito incomodado porque você fica direto sem energia elétrica. Como resolver isso? Fabiola, você só vai substituir um problema por outro se não mudar as bases desse contrato e as bases dessa concessão pública. O germe de todo esse caos estava presente lá na privatização, né, do setor elétrico, lá atrás. É que as pessoas não gostam de falar disso porque o tema acaba virando quase que um tabu. Se você elogia uma privatização, você é um fascista nojento. Se você critica, você é um comunista safado. Só que você tem que criticar o que funciona, elogiar o que funciona e criticar o que não funciona. E tem problema nas bases. A concessão pública do sistema elétrico tem que ser feita sobre outras bases. Por exemplo, discute-se muito se uma concessão em que se cobre da empresa privada uma qualidade à altura do desafio, se ela é viável do ponto de vista econômico, se é lucrativo de fato. Esta é a discussão que vem sendo travada em cidades de todo o mundo com relação à concessão da luz e da água, de energia elétrica e de água. Os investimentos necessários para garantir dignidade a toda a população, pobres e ricos, pessoas físicas e pessoa jurídica, ela vai garantir retorno e lucratividade para a empresa ou não? Né? Agora, na privatização da concessão da Sabesp, muita gente falou, não, vai dar. Só que desconfia-se que não dê. E aí, se não der, vamos ter uma segunda Enel na forma da Sabesp?
A questão que se vai fazer agora é o seguinte, quando foi privatizada a Eletropaula, passou para a AES, passou para a Enel, vários problemas foram passando também. Quantidade de recursos que precisam ser investidos em manutenção. Por exemplo, a minha casa ficou sem luz 6 dias e depois eu descobri que uma parte do problema era por conta de falta de manutenção na rede, em determinados equipamentos da rede próximo da minha quadra. Ou seja, falta de manutenção preventiva, falta de atuação na poda, contratar mais gente para fazer o serviço, ter equipes contratadas diretamente, ter equipes terceirizadas, mudar os modelos de manutenção da rede, com menos religadores automáticos e mais uma atuação ponto a ponto. Dá para fazer muita coisa, Fabiola. A questão é que, se os governos, se não for solicitado para que a nova empresa que substitua a Enel tenha demandas diferentes, a gente vai se ver repetir, vai ser Enel 2 a missão, que nem o filme do Rambo. Sabe, não vai ter diferença nenhuma. Precisa mudar a forma como é realizada a concessão de serviços públicos básicos no Brasil. Mesmo questão de transporte público. A gente vê aqui em São Paulo transporte subtrilhos com problemas também. Linha Nova Esmeralda, puta bomba, né? Então você tem problemas e você não tem a base da cobrança disso não permite. Então, a gente tem que mudar essa base, mudar o contrato, mudar a forma que a concessão é feita. Isso vai acontecer no curto prazo? Não. Porque uma coisa é tirar a Enel, provavelmente depois o governo vai acabar tendo que ficar com um interventor ou administrando o sistema, né? E depois conceder para outra empresa, se resolver não reassumir isso, né? Mas acredito que o governo vai querer conceder para outra empresa. Todo esse processo vai um tempo, ou seja, a população não espere no curto prazo mudança na qualidade do serviço. Não é porque a Enel vai sair, a gente nem sabe quando vai sair, né, que esse serviço vai mudar. Isso vai demorar muito tempo e depende de vontade política e econômica no país, no Estado brasileiro, para uma mudança real na cobrança que é feita às concessionárias. É muito duro isso, né? Porque a gente fica, às vezes, nessa enrolação burocrática, quando que, na verdade, é a população que sofre com isso, né? O enterramento dos fios, quando? Né? Para quando? Né? Qual é a agenda disso exata, né? A gente sabe de um custo, mas a gente não aguenta mais ouvir... Quê? É muito caro para enterrar fio, Eu sei, né, ô Josias, mas só que... Sério, mas se a gente fica falando só que é caro, se a gente fica falando só que é caro, a gente nunca vai resolver, entendeu? Assim, eu escuto que é caro há 30 anos essa história, entendeu? Que é caro, vai mais, né? Você vê uma reunião de 3 horas, depois sai dessa reunião e as três autoridades, governador, prefeito e ministro, jogam pedra na Enel. Está mais fácil, isso é muito fácil de fazer. Todo habitante de São Paulo já está fazendo isso, não é preciso que as autoridades façam. Já está entendido que a Enel não tem condições de prover o serviço para a qual foi contratada por meio de concessão do Estado. Agora, se você sai dessa reunião, diz que vai romper o contrato, não diz quem vai colocar no lugar, não diz quando se dará esse rompimento e em que bases, e não fala do essencial, que é resolver o problema de forma perene, como vai enterrar a fiação. Há ruas em São Paulo, pega um pedaço da Oscar Freire, por exemplo, a fiação está enterrada, porque os próprios comerciantes, há muitos anos, fizeram esse investimento, enterraram. Ali não falta luz nunca. Então, essa é a solução. Agora, como vai chegar essa solução? Quanto vai custar para o usuário, para o consumidor de energia? Então, se você não fala desse assunto, a reunião não pode ser considerada uma reunião séria, Fabíola, porque não se está tratando do problema com seriedade. Estão fazendo uma jogada política. Olha, estamos chegando ao ano eleitoral, nós não podemos sair de uma reunião como essa sem nenhuma resposta. O Lula se reposiciona, manda o ministro dele para a reunião, todo mundo se alinha, mas o problema permanece.